pessoal, então estamos aí para começarmos um trabalho com vocês que estão aí visando a preparação para o curso SFSEX 2015. Eu sei que estudar para concurso não é fácil, pessoal. Então vocês vão ter aí uma longa maratona pela frente, a prova em setembro, lá esse ano passado, agora foi 15 de setembro, esse ano passado foi um ano atípico, né? Nós tivemos aí duas provas. Tivemos uma prova que não valeu e uma prova que valeu. Então, o meu objetivo aqui, pessoal, é ajudar vocês a passar nesse concurso. Sendo que o meu trabalho com vocês vai ser o quê? Vai ser contabilidade pública e orçamento público. Matéria que o pessoal às vezes fica, pô, professor, me indica um livro para me estudar, me diga qual livro que eu estudo. Pessoal, não aconselho você a estudar para esse concurso específico da SFSEX por livro. A professora está dizendo que o livro não é importante, não estou falando isso. O livro é super importante para quê? Para graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Para esse concurso específico, o que eu vou dar para vocês de material, de conteúdo, de aula, vai ser suficiente para você passar na prova. Professor, por que você está me falando isso? Por quê? Porque eu tenho experiência pessoal de alunos meus, ano passado, que passaram na prova de contabilidade. O pessoal tem o maior pavor. Pô, mas difícil. Não é difícil, pessoal, não é difícil. Eu vou ensinar aqui, eu vou mostrar para vocês agora, num primeiro momento, a minha aula. Como é que vai ser a minha aula? Qual a dinâmica da aula? Em que vai consistir a aula? Professor, como é que vai ser a aula? A aula vai ser do jeito que eu vou dar aqui agora, para vocês sentirem se vale a pena ou não, certo? Repito, esse trabalho já foi testado. Esse trabalho já foi testado e já foi aprovado. Por que você está falando isso, professor? Você está sendo muito pretencioso. Não é isso. O trabalho foi testado e aprovado porque no último concurso, agora 2014, eu tive a felicidade de ter alunos meus que passaram no concurso. O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar foram alunos meus. E tiveram outros alunos que ficaram, porque foram 12, como vocês sabem, são carecas. Quem está fazendo esse concurso, pessoal, já está acompanhando isso aí há muito tempo já. Então você sempre está lá acompanhando o resultado do concurso, etc. Então os 12, foram classificados 12, eram 4 vagas. Então a SFSEX classifica 12. Então dos 12 ali a gente colocou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o oitavo e o 12º. Então a gente fez um trabalho bom. A gente quem, professor? Eu e o professor Moreira. Então esse curso vai ser conduzido por 2 professores. Eu, o professor Genilson, meu nome é Genilson Vaz. Você faz o que da vida? Eu trabalho no Exército, certo? Eu sou servidor do Exército. E eu sou subtenente do Exército. Há quanto tempo? Há 25 anos, né? Já está perto de ir para a reserva já. Vocês futuramente serão oficiais aí, vão trabalhar o quê? 30 anos. Lá fora é diferente. O regime previdenciário lá de fora é diferente, vocês sabem disso. Então, pessoal, vou parar de lero-lero e vamos começar aqui a aula. Então, eu vou dar aqui uns macetes para vocês, certo? Mas a aula vai ser isso aqui que vocês vão ver agora. Conteúdo dessa aula de hoje. Essa aula de hoje chama-se o quê? Conceitos iniciais de contabilidade pública. O iniciozinho, né? Para quem está começando engatinhando na aula. Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui o conteúdo, a estrutura conceitual. Esse conteúdo de hoje vai consistir nisso. Princípios de contabilidade e receita pública. Aí você fala assim, professor, eu peguei um livro do Deusvaldo, peguei um livro do Francisco Glauber, professor Receita Pública, é um calhamaço assim, ó, são 200 páginas. Como é que eu vou vencer esse conteúdo? Pessoal, o que eu vou dar para você aqui na aula vai ser suficiente para você vencer o conteúdo e passar na prova. Se você estudar com responsabilidade, você vai passar na prova. Vamos lá então. Estrutura conceitual, princípios de contabilidade pública e receita pública. A estrutura conceitual, pessoal, o conceito, o que vem a ser contabilidade aplicada ao setor público? Primeiramente, pessoal, eu gostaria de falar para vocês, o seguinte. Contabilidade, pessoal. O que vem a ser contabilidade? Pô, professor, pelo amor de Deus, você quer me torturar? Aqui é uma aula inicial, tá, pessoal? O que é contabilidade? Consiste em quê? Em contar, certo? Vai contar. Isso aí foi definido por quem? Pelo Frade lá, né? Todo mundo já sabe dessa historinha, né? Essa historinha dele. Lá do Frade, 1500 e pouco, igreja, um livro que ele botava tudo lá e anotava. Luca Pacioli, né? O italiano lá. Então, o que acontece? Contabilidade, você vai contar o quê? O que você vai contar, pessoal? O que você vai contar? Aí você lembra, pô, pessoal, tô careca de saber. Bens, direitos e obrigações, tá? De quem? De quem que você vai contar isso? Bens, direitos e obrigações?
Ah, professor, não sei, coloca aí pessoas físicas, pode ser? Pode. Todo mundo tem uma contabilidade. Por exemplo, eu tenho minha contabilidade, eu tenho minha planilha do Excel lá, que eu tenho meus gastos, minha receita e minha despesa. É um fluxo de caixa. É contabilidade? É, pô, você está controlando. Aí, mas só pessoa física não, pessoa jurídica também, que é o foco, né? São as empresas. Então a empresa contrata lá o serviço de contabilidade para fazer a contabilidade dela. Certo? E aqui, entidades do setor público. Opa! Ó! Onde é que a gente vai tocar, pessoal? Vai tocar aqui, ó. O nosso estudo, nosso objeto de estudo vai tocar aqui, entidade do setor público. A gente vai fazer contabilidade aqui, nessa aula, de pessoa física não, jurídica não, entidade do setor público. Então é isso que vai interessar para vocês na prova, tá bom? É isso que vai interessar para vocês na prova. Então, dando continuidade aí, pessoal, a gente vai retomar agora aqui no nosso slide, ó, a estrutura conceitual de contabilidade pública, lógico, nosso quintalzinho aqui vai ser contabilidade pública. O conceito. A contabilidade aplicada ao setor público é regida por quem? Pela Lei 4.320, de 64. Pessoal, por incrível que pareça, o nosso legislador é tão incompetente, mas ele é tão incompetente, que desde 60, a contabilidade pública até hoje é regida por uma lei de 64. Aí pasmem vocês. Professor, mas não surgiu uma lei nova? Não, não surgiu. A Constituição Federal de 88, ela previu uma lei que tratasse de contabilidade pública. Até hoje existe esse vácuo legislativo de, sei lá, mais de 28 anos, de 30 anos. E nunca foi feita essa lei. Então, a contabilidade pública hoje, pasmem vocês, ela é regida por essa lei de 4.320 de 64. Essa lei, pessoal, estatui normas de direito financeiro, ó, essa palavra é importante, ó, direito financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Já vi, pessoal, cair questão do CESP perguntando se a Lei 4.320 é uma lei só da União. Não, não é só da União. A Lei 4.320 é o quê? União, Estado, DF e município, todos os entes federativos. Então ela abarca todo mundo. Ah, professor, quer dizer que o município está fazendo a contabilidade dele lá, ele usa essa lei? Usa. O Distrito Federal usa, entendeu? O Estado do Piauí usa. Com base na Lei 4.320, pode-se conceituar a contabilidade aplicada ao setor público como o ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e a execução da fazenda pública, o patrimônio público e suas variações. Então, esse é conceito da lei, tá? Isso é conceito da lei. Segundo a NBCT 16.1, professor, pelo amor de Deus, isso aqui é de comer ou de passar no cabelo? NBCT 16.1, não sei o que é isso. O que é NBCT? Pessoal, NBCT são normas brasileiras de contabilidade técnicas. Toda vez que você vê o número 16, quer dizer que ela é aplicada ao setor público. Ah, professor, quer dizer que tem outras? Tem para contabilidade geral, tem para auditoria, tem para análise de balanço, tem para tudo. Certo? Tem de A a Z. Então, quando você vê o número 16, é relacionado à contabilidade pública. Então, segundo essa norma aqui, o professor tem que fazer essa norma. Quem faz essa norma, pessoal, é o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade que faz a norma, tá bom? Conselho Federal de Contabilidade que faz a norma. Essa norma, pessoal, é como se fosse ela explicar a lei. Tudo, pessoal, no Brasil deriva de quê? De lei, né? Aí ele vai explicar a lei. Essas NBCT servem para isso. Então, essa NBCT 16.1 fala o seguinte, que a contabilidade aplicada ao setor público, ela está conceituando, na realidade, né? É um ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial, as palavras importantes, o controle patrimonial de entidades da onde, pessoal? Setor público. Eu acabei de falar, o que vai tocar a gente é o quê? Entidade do setor público, SP. Eu coloco sempre esse quadrinho aqui, pessoal, que ele visa o quê? Facilitar o seu estudo. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu faço concurso há 7 anos. Ano passado eu não fiz concurso, tive vários problemas pessoais. Vocês têm que usar muito esses quadros aqui, pessoal. Essa síntese mnemônica, quadros, tudo isso facilita o seu aprendizado. Então nós temos aqui a CASP. Professor, o que é a CASP? Contabilidade aplicada ao setor público. Ela é o quê, professor? É um ramo da ciência contábil. Acabou de falar. E ela, para que serve a contabilidade, pessoal? Gerar informações para você tomar decisão. Você vai lá na sua planilha do cartão de crédito. Pô, eu estou lotado esse mês de compra. Você vai comprar no próximo mês? Não. Você não vai comprar nos próximos 5 anos. Você está devendo muito, tá bom? O meu caso, pessoal. Então é o seguinte. Então ela vai gerar informações. Mas para gerar essas informações, o que ela utiliza? Princípios fundamentais de contabilidade,
e normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidades do setor público. Que normas são essas? NBCT, certo? Normas do Conselho, resoluções, etc. Pessoal, eu espero que a aula não esteja muito corrida e que vocês estejam entendendo, tá? As dúvidas, posteriormente, quando começar o curso, vão ser colocadas no fórum e a gente vai tirar todas as dúvidas. Tá? O objetivo aqui é ajudar você a conquistar seu objetivo. Vamos continuar então. A contabilidade pública possui caráter restritivo e conservador, e seus procedimentos são fundamentados estritamente em normas legais. Olha, pessoal, olha que legal, norma legal. Pessoal, ao particular, o que fala o direito administrativo? Ao particular ele pode fazer tudo. Se não for proibido andar pelado na rua, você pode tirar a roupa e andar pelado. Não está proibido em lei, eu faço. Ah, não é proibido fumar maconha, vou fumar maconha. Não vai acontecer nada com você. O ente público, pessoal, a entidade do setor público só pode fazer o que está na lei. Professor, por que você está falando isso? Porque existe um artigo na Constituição Federal, o artigo 37, que fala o seguinte: a administração se regerá pelos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O tal do LIMP. Todo mundo que está estudando para concurso sabe disso, inclusive você. Então, esse artigo 37, ele traz esse arcabouço jurídico para a administração pública. Então, a administração pública só pode fazer o que está na lei. Só o que está lá na lei. Ah, não, mas isso aqui não está na lei, não. É um vácuo jurídico, eu posso fazer? Não, você não pode. Você não pode fazer. O particular pode. A administração pública não. Então, o que está falando aqui, pessoal? Procedimentos são fundamentados estritamente em normativos legais. Ou seja, você só pode fazer o que tiver na lei. Qual o mote disso aqui? O mote é o artigo 37 da Constituição, o princípio da legalidade. Assim, segue, né, para análise alguns conceitos previstos na legislação. A gente está dando uma passeada na legislação, tá, no que se refere à contabilidade pública. A contabilidade pública estuda, registra e controla e demonstra, né, o orçamento aprovado e acompanha a sua execução. Artigo 78 do Decreto-Lei 267. Professor, pelo amor de Deus, o senhor está falando só de coisa velha, 64, 67. Exatamente, pessoal. A contabilidade pública ela tem um vácuo, ela tem esse vácuo aí, essa lacuna do legislador que não fez uma lei nova até agora. Está previsto na Constituição, mas infelizmente não foi feito. O Decreto-Lei 267, pessoal, ele conceitua a contabilidade pública da seguinte forma: ela estuda, registra, controla e demonstra o que? O orçamento aprovado. Professor, orçamento vai cair na minha prova? Lógico. Lógico que vai. É importante? Super importante. Vai cair questões de orçamento, eu vou falar daqui a pouco. Contabilidade pública, pessoal, tem tudo a ver com orçamento público. Por quê? Porque a contabilidade pública vai o quê? Vai registrar o quê? Bens, direitos e obrigações. De onde é que vai ter esses bens, direitos e obrigações? A receita pública, vamos dizer assim. De onde é que ela provém? Do orçamento. A receita provém do orçamento. A contabilidade deverá apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar os resultados da gestão. Olha que palavra bonita, pessoal. Custos. Custos dos serviços. Artigo 79 do Decreto-Lei 267. Pessoal, lá em 1967, o cara já falava em custo. Pessoal, em 2011, começou um trabalho que está sendo conduzido pela STN. Outra coisa, pessoal, o órgão máximo de contabilidade pública no Brasil é quem? É quem? A STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Falou em contabilidade pública. Professor, quem é o órgão máximo? A Secretaria do Tesouro Nacional. Eles pedem resoluções, portarias, que os contadores têm que seguir também, na área pública, tá? Então, vamos lá, ó. Sim, professor, você estava falando de uma história da STN que desde 2011 e tal, sim, em 2011 a STN começou um trabalho, pessoal, voltada para custos. Para quê? Se você não consegue determinar o seu custo, meu filho, como é que você vai saber se você está sendo eficiente ou não? É tudo vinculado àquele artigo 37 da Constituição, o princípio da eficiência, o LIMP, tá lembrado? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você não consegue determinar os seus custos, como é que você sabe? Tipo assim, ó, eu vou viajar para Caldas Novas, vou pegar meu carro, vou fazer um monte de continha antes, né? Ah, a gasolina está tanto, vou gastar um tanque para ir, para voltar. Ah, vai ter minha hospedagem, tal. Vou colocar no papel isso aí. Quando eu chego, eu vou fazer um balançozinho para ver se eu fui eficiente ou não. Gastei o meu dinheiro com eficiência. Ou se eu joguei o dinheiro pelo ralo. Jogar dinheiro pelo ralo, pessoal, não é no Brasil. Não acontece isso no Brasil, tá? Isso acontece na Islândia, na Suécia e na Suíça. O Brasil é um país eficiente, não é isso? Não, o Brasil é super ineficiente. Tem muito recurso, pessoal. O Brasil é um país muito rico, porém, ele não consegue ser eficiente. A população não se dá conta disso. Por quê? Por causa desse custo dos serviços que está sendo feito agora em 2011. Pasmem, em 2011 que não, a gente tem que demonstrar os custos para saber se é eficiente. É um absurdo, né? É surreal isso aqui. Mas aí quando você determina os custos, você sabe se você está sendo eficiente ou não.
Isso aí vai instrumentalizar o quê? O controle social da população. Aí você tem um posto médico, eu atendo 1.000 pessoas. Aí você tem um posto médico com a mesma estrutura, ali do lado. O cara atende 1.000 pessoas, 1.000, de forma legal, de forma... o médico atendendo direitinho e tal. Quem está sendo mais eficiente, pessoal? O que está atendendo 100 pessoas ou o que está atendendo 1.000 pessoas? Estão entendendo o porquê da coisa? Controle social, instrumentalização do controle social. Até porque quem é o dono do dinheiro? Somos nós, a sociedade. Então esse decreto-lei 267 já falava nisso. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais e análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Isso aqui é o artigo 85 da Lei 4.320, também já falava em custo. Então, quando você fala em custo, você você encontra dentro do Decreto-Lei 200, como também encontra na Lei 4.320, no artigo 85. Isso aqui é cópia do artigo, tá, pessoal? A administração pública manterá sistema de custos, ó, de novo, que permita avaliação e acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Esse é um conceito mais moderninho, a Lei Complementar 101, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000. No artigo 50, parágrafo 3º, já fala também, ó, gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e fala também do sistema de custos. Foi por força, pessoal, desse artigo da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que começou-se a ventilar. Pô, a gente tem que fazer o sistema de custos para ver se nós estamos sendo eficientes ou não. Mas ó, a lei é de 2000, em 2011 se começou esse trabalho, em 2008 já se falava, mas em 2011 foi que meteram a mão na massa. Então a contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos, quantos de qualquer modo arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Isso aqui é o artigo 83 da 4.320. Olha, nós vamos falar tanto de 4.320, você vai ficar doutor. 4.320. A 4.320, pessoal, arcabouço jurídico de toda a contabilidade pública brasileira. Então, esse artigo aqui, 83, ele fala o quê? A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública, você vai demonstrar para ela, a situação de todos, quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Professor, dá uma voada agora aqui, eu não entendi não isso aqui. Quer dizer que qualquer pessoa pode prestar contas? Pode. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Vou estudar, ganhei uma bolsa do governo, tá? Do CNPq aqui, fiz um projeto de pesquisa, vou para o Canadá. O governo vai me pagar tudo, vai me dar uma bolsa, vai me dar $5.000 por mês, me deu um Mac Pro para me viajar e uma passagem de avião. Quem é que está me dando isso, pessoal? O governo me deu isso aí. Eu vou ter que prestar conta desse dinheiro? Vou. Então, me enquadro aqui, ó. Então, aquele estudante que foi para o Canadá, que ganhou uma bolsa do CNPq, tá? Brasil Sem Fronteira, está muito na moda agora, né? Brasil Sem Fronteira, o cara vai viajar. Quem é que vai bancar isso aí? O cara, professor, quer dizer que o cara presta conta? Lógico, meu filho. Lógico que ele tem que prestar conta. Não está recebendo dinheiro público, ele vai ter que prestar conta. Então, a situação de todos. Esse aqui é o artigo 83 da 4.320. Então, a contabilidade pública, pessoal, ela deve controlar os atos administrativos. Deve controlar os fatos administrativos. Professor, eu acho que o senhor está errado. Não concordo, não. Porque aqui está atos e fatos, controlar. E a contabilidade privada, empresarial, aquela nossa do dia a dia lá, ela pode controlar os atos administrativos e deve controlar os fatos administrativos. Professor, eu acho que o senhor confundiu as bolas. Não confundiu, não? Vamos retomar, pessoal. A contabilidade pública, pessoal, a contabilidade pública, ela se preocupa tanto com os atos como com os fatos. Professor, que bobagem que ele está falando aí? Não, pessoal, é o seguinte, a contabilidade pública é o seguinte, lá na empresarial, qual é o exemplo que o seu professor dava na sala de aula? Todo mundo, professor, aquele exemplo de novo. Contratação do empregado, o cara contratou um empregado, né? Fiz a contratação do empregado, assinei a carteira dele, registrei INSS, registrei no FGTS, é meio coisa, né? No FAT e tal. Programa de alimentação do trabalhador. Fiz o registro do cara. No momento que você faz o registro, esse é um exemplo corriqueiro, né? Você não faz nada da contabilidade. Nada, absolutamente nada. Só assinei a carteira do cara. Beleza. Pessoal, na contabilidade pública, você tem que controlar os atos. Então, no momento que você faz um convênio, um contrato, um ajuste, um termo, você pega e registra. Professor, eu vou registrar isso aonde? Vai registrar isso no CIAF, Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, que a gente vai ter uma aula sobre isso. E cai na sua prova, tá?
não cai com tanta frequência, mas cai na sua prova. Então você vai lá registrar no CIAF. Ah, professor, quer dizer que no CIAF tem um módulo de contratos? Tem um módulo de contratos. Lá você entra e quer saber um contrato. Está tudo lá. Tá certo? Então você vai, retomando aqui, ó, a contabilidade pública. Ela controla atos e fatos. Atos e fatos. A privada, só fatos. Só o fato contábil, o ato não. Portanto, a contabilidade pública, além de registrar todos os fatos contábeis, que nem empresarial faz, modificativos, permutativos, mistos, registra também os atos contábeis praticados pelo gestor, que potencialmente poderão alterar qualitativa e quantitativamente o patrimônio público. Uma parceria público-privada, só no momento que o cara assina, só o fato dele assinar, você já registra esse contrato. Professor, mas e se der um problema lá na frente, não concretizar? Ele vai lá e dá baixa naquilo ali, mas tem que ficar registrado. Professor, e para que isso? Porque eu acho isso meio babaca, não? Não é babaca não, pessoal. Isso aí, tudo visa o quê? A transparência. A transparência, tem esse princípio da transparência, tá? Você tem que deixar tudo às claras. E com todos esses princípios, pessoal, lá na Islândia, na Bélgica, na Suíça, acontece o quê? Falcatrua. No Brasil, não, né? No Brasil, aqui não. Nós somos corretos. E o que são atos potenciais? Ó? São contratos, convênios, avais, ó, planejamento orçamentário. Olha só, pessoal, que legal. O planejamento orçamentário, pessoal, o que é planejamento orçamentário? Planejamento orçamentário, pessoal, o quê? PPA, LOA, LDO. Plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual. Você faz de um ano para outro, não é isso? No momento que você está fazendo, você já vai registrando isso aqui, ó, já vai registrando. Esse planejamento, a receita que vai arrecadar no próximo ano já é registrada. Pô, mas você nem entrou ainda no caixa. Não, mas você já vai registrando aquela previsão de arrecadação, vamos dizer assim. Então, são todos atos que, quando praticados pelo gestor e registrados pela contabilidade, não alteram o patrimônio. Entretanto, futuramente poderão vir a alterá-lo. Tá? Aqui eu dou exemplo aqui, pessoal. Cessão de uso gratuito de um bem. Professor, a administração pode ceder um uso gratuito? Pode ceder. Uma empresa privada, em uma empresa privada, a cessão de uso não necessariamente será objeto de contabilidade será objeto de controle pela contabilidade. Porém, poderá inclusive ser formalizada a cessão através de um contrato, termo de cessão. Todavia, a contabilidade não necessariamente efetuará o registro, não vai ter lá o registro contábil lá, debita isso, credita aquilo, não. Em uma entidade pública, no caso, a contabilidade pública deverá registrar e controlar tal ato administrativo através de quê? De contas de compensação. Professor, contas de compensação. Vi isso na faculdade. Só que eu não estou bem lembrado. Pessoal, o nosso curso vai ser um curso completo, tá? A gente vai ver tudo isso. Conta de compensação, conta patrimonial, conta orçamentária. A gente vai ver tudo isso aí, tá? Na realidade são subsistemas, né? Sistema patrimonial, subsistema orçamentário, subsistema de custo, subsistema de compensação. Então, a gente vai ver uma aula sobre plano de contas que vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? O momento agora não é para isso. Um exemplo 2 aqui, ó. Controle orçamentário. Previsão da receita anual. Ó, como é que fica na privada e na pública? A contabilidade privada não registra o controle do orçamento anual. Não registra e controla o orçamento anual de uma empresa. O controle de faturamento previsto, despesas estimadas, etc. Normalmente ocorre em paralelo à contabilidade. Pessoal, lá na contabilidade privada, existe um controle de orçamento. Tem um orçamento bonitinho, só que a contabilidade não registra isso. Na contabilidade pública, pessoal, em um ente público, a contabilidade pública deverá efetuar o registro de previsão da receita e fixação da despesa para determinado exercício financeiro conforme autorizado pelo legislativo através da LOA, que eu acabei de falar. Então, só essa previsão, o cara não arrecadou nada, só a previsão. Ele fala, professor, tem um lançamento? Tem. A gente vai ter uma aula de lançamentos aqui. O professor cai na prova? Cai. Muito pouco, mas cai. Eu tenho que saber? Tenho que saber. O que eu for dar para vocês aqui, pessoal, vai ser suficiente, tá? Para você... Inclusive, a prova que não valeu de 2014, caiu uma questão de lançamento, da previsão orçamentária. Se vocês se reportarem a prova, vocês vão ver essa questão. Questão muito boba. O conteúdo que eu dei aqui, pessoal, extrapolou isso aí. Você fazia aquele de olho fechado. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos. Isso aqui é repeteco, né? Estou repetindo. Campo de aplicação.
campo de aplicação pode ser definido como o espaço de atuação do profissional de contabilidade que demanda estudo, interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação de fenômenos contábeis decorrentes de variações patrimoniais ocorridas em entidades do setor público. Pessoal, o campo de aplicação é assim, onde eu vou aplicar a contabilidade? Aquele negocinho que eu falei, pessoa física, pessoa jurídica, ESP, entidade do setor público. Então, onde é que ela vai ser aplicada? Entidade do setor público. Entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos na execução de suas atividades no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas. Espera aí, professor, eu fiquei com dúvida agora. A contabilidade pública não é do setor público? É, setor público. Mas aqui está falando o seguinte, entidades que recebam, guardem, movimentem. O que são essas entidades, professor? Nós sabemos, a gente vai já ver isso aí, eu vou dar um exemplo. Então, a gente vai já dar um exemplo disso aqui, você vai tirar sua dúvida. Conforme a redação dada pela resolução CFC número 1268, ó, resolução do CFC, ó, CFC, Conselho Federal de Contabilidade, podem ser definidos como entidades do setor público, órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público, ou que, possuindo personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem. Peraí, professor, quer dizer que tem público e tem privado? Tem, eu já falar para vocês. Guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos na execução de suas atividades. Equipares para efeito contábil as pessoas físicas que recebam subvenções, benefícios ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Eu vou deixar você na dúvida quem são esses outros e a gente retoma daqui a 1 minuto.